Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo, a verdade, a origem de Jesus Cristo e seus ensinamentos, o Salvador de todos os homens. Nós vimos no vídeo de ontem, irmãos, falamos num assunto interessante a respeito do aniversário de Herodes, o rei dos judeus, que estava no palácio e no trono de Davi, que por direito deveria ser do Senhor Jesus Cristo. Mas em vez do Salvador, do Messias, do dono do ouro e da prata estar no trono, no palácio, governando, ele estava entre os pobres, curando enfermidades, libertando vidas de demônios, dando paz de espírito, dando luz, ensinando o povo o caminho do céu. Os verdadeiros seguidores de Jesus Cristo, os verdadeiros homens de Deus, não estão nos carrões de luxo, não, de vidro importado, não, como muitos se dizem estão. Não estão nas grandes corporações, não. Eles estão pelos valados. Eles estão entre o povo pobre. Eles estão falando, pregando, ensinando, libertando, ensinando o caminho do céu. Eles não estão nas grandes congregações de milhares e milhões de pessoas, não. Eles estão entre os pobres, entre os grupos necessitados, eles estão entre os que precisam. Era onde você encontrava Jesus Cristo. Você nunca encontrava Jesus Cristo nos poderes governamentais. Você nunca encontrava Jesus Cristo nos poderes de riqueza, de comando. Não, você encontrava Jesus Cristo entre os pobres, libertando, curando e fazendo o trabalho que ele faz e que ele foi enviado para fazer, que é proclamar o reino dos céus. O reino dos céus não é poder material, o reino dos céus é poder espiritual. As coisas materiais serão acrescentadas, o pão de cada dia, o alimento de cada dia, será tudo acrescentado, mas primeiro é o reino dos céus, primeiro é o poder espiritual. Então estava ali o rei Herodes na sua festa, Salomé, a filha de Herodias, a sua esposa, dançou, agradou todo mundo e ele prometeu a ela o que queria, já meio bêbado por causa do vinho. E ela pediu, por orientação da sua mãe Herodias, que tinha a ira de João Batista porque pregava os seus pecados, mostrava os seus pecados. Não era de esconder, não era de botar debaixo do tapete. Ela tinha ódio e quando a filha perguntou a ela o que é que ela pediria, ela disse: peça a cabeça de João Batista. Ela vai até o rei Herodes e pede a cabeça de João Batista no aniversário de Herodes. E Herodes manda degolar João Batista e entregar a cabeça a ela. Os discípulos de João Batista vêm, pegam o corpo, enterram e vai avisar Jesus Cristo: olha, Herodes mandou degolar o teu primo João Batista. Depois de algum tempo, irmãos, destes acontecimentos que Jesus ficou sabendo a respeito do seu primo João Batista, a fama de Jesus Cristo já tinha se espalhado, ultrapassou as fronteiras para outros países, certo? Além da Judéia, além do país de Herodes. E, consequentemente, essas notícias sobre Jesus Cristo já tinham chegado muito ao palácio de Herodes, mas não tanto como nesses momentos. E isso intrigou Herodes por causa da morte de João Batista. Então ele reuniu todo o seu conselho e perguntou: quem é que é este João Batista? Quem é que é este Jesus Cristo? E uns diziam ele é profeta, outros diziam ele é um dos antigos profetas. Uns diziam ele é Elias. E o próprio Herodes se levantou do trono e disse: não, esse é João Batista que ressuscitou, por isso que esse Jesus Cristo faz esses milagres. Porque Herodes, de qualquer forma, tinha João Batista como profeta de Deus e ia consultar ele na prisão toda vez, perguntar a ele a respeito do reino de Deus. Pelo menos Herodes escutava João Batista e achava que ia falar com João Batista de novo, encontrando com Jesus, mas não foi, mas não era isso que iria acontecer. E o único momento em que Herodes vai ver Herodes vai ver Jesus Cristo será no dia em que ele for preso, já perto da sua crucificação. E não vai ser como Herodes quer, não. Nunca é como os ímpios querem. Nunca é como o povo mau quer. Nunca é como querem
aqueles que não desejam nem se esforçam em aplicar o ensino de Jesus Cristo, em fazer. Nunca é como eles querem. Sempre dá errado. A única maneira de dar certo é fazer como Jesus Cristo ensinou. E pode ser que você faça, pode ser não, vai ser. Você fazendo como Jesus Cristo ensinou, aparentemente para os outros vai dar tudo errado para você. E para você mesmo parece que está dando tudo errado. A perseguição, a tribulação, vai vir as lutas. Porque você vai lutar contra este mundo, contra Satanás, contra toda a influência de mentira e de engano que existe. Então você vai achar que você está fazendo a coisa errada. Por quê? Porque vai vir sofrimento para você. Como é que pode? Eu não estou seguindo Jesus Cristo, eu não estou nos ensinamentos de Jesus Cristo. Como é que pode vir sofrimento para mim? É justamente a prova de que você está certo. Por incrível que pareça, irmãos, acreditem numa coisa. Entrar na porta estreita e andar pelo caminho espinhoso é justamente o caminho certo. O caminho de sofrimento, o caminho de dor, prova que você está com os ensinamentos de Jesus Cristo. Ele disse, se o mundo, se os sistemas de coisa aí fora, injusto e pecador, não recebeu a mim, imagine vocês, Jesus Cristo disse. Então, se você se dá bem com este mundo de engano, este mundo que você vê, a sociedade daí, se você se dá bem com ela, é porque você não está no ensinamento de Jesus Cristo. A sociedade não vai se dar bem com aquele que segue os conselhos de Jesus Cristo. Só se dá mal. Porque os conselhos de Jesus Cristo condenam ela e condenam todo o sistema de coisas que vocês estão aí. Por isso que a porta estreita e o caminho espinhoso é o certo. E o largo, e a porta larga e o caminho largo é o errado. No final. Porque vai para a perdição. Agora o estreito, o perseguidor, né? Quando você fala das verdades de Jesus Cristo e é perseguido, você está indo para o céu. É o caminho correto. Mas na nossa ótica não é. Parece até que a gente está no caminho errado, porque tudo dá errado. Tem que dar tudo errado mesmo. Porque você está no certo. Quem está no certo dá tudo errado para ele nesse mundo. Quem está no errado dá tudo certo para ele nesse mundo. Então, irmãos, depois que os discípulos de Jesus Cristo enterraram o corpo de Jesus Cristo, a gente vê que Herodes só vai ver Jesus já lá no finalzinho, quando ele já vai ser crucificado, é quando Herodes vai ter esse direito. Porque ele procurava encontrar Jesus Cristo, pensando que conversando com Jesus, estaria conversando com Herodes. Ele cria um pouco no espiritismo, mas não podia não. Ressurreição, ele dizia que era João Batista ressuscitado, mas em forma de Jesus, não pode. Se fosse João Batista para ressuscitar, tinha que ser João Batista mesmo. João Batista é João Batista, Jesus Cristo é Jesus Cristo. Não tem nada que ressuscitar em outra pessoa. Isso está errado e é condenado. Então, depois disso, Jesus Cristo chama seus discípulos e diz, vamos descansar. E Jesus Cristo rodearam, vamos descansar. A expressão, depois que João Batista enterrar seu corpo, vai contar tudo a Jesus Cristo. Jesus Cristo, nesse momento, chama seus 12 discípulos e diz interessantemente, irmão, vamos repousar. Então subiram em um barquinho, foram para o outro lado e afastando mais da multidão para um lugar deserto. Mas essa estratégia não deu bem certo, porque a multidão era muito necessitada de Jesus Cristo. Então o que foi que eles fizeram? Eles arrodearam o lago de Genezaré. Arrodearam o lago para encontrar Jesus Cristo. Sabiam que Jesus Cristo ia para o outro lado, porque esta era a rota. Foi o que eles fizeram. Aquela grande multidão eles arrodearam para encontrar Jesus Cristo lá do outro lado. Então chegaram ali, Jesus já do outro lado. Aí quando Jesus chega do outro lado, já está a multidão esperando ele de novo. Então a estratégia não deu certo. Então o que é que Jesus Cristo diz? Olha para seus discípulos, olha para aquela multidão e diz, tenho compaixão dessa multidão, porque são como ovelhas que não têm pastor. Aquela multidão, irmãos, o que foi que eles receberam dos líderes religiosos? O que é que o povo recebe de líderes religiosos? Líderes espirituais? Só engano, só mentira, né? Só falsidade. Os homens só têm aparência, irmãos. Então eram como ovelhas que não têm pastor. Quando eles viram Jesus Cristo, quando eles viram João Batista, quando eles viram Jesus Cristo, eles correram. Porque era uma luz, era um porto seguro, era alguém em que eles confiaram.
Porque os sacerdotes, escribas, fariseus, sacerdotes religiosos, os religiosos, irmãos, só se beneficiavam a si mesmos. Os religiosos só se beneficiam a si mesmos e nunca ao povo. Só fazem se utilizar do povo, do dinheiro do povo, do dízimo do povo, das riquezas do povo, para viver suas vidas aqui de luxo e de prazer. Mas Jesus Cristo não era diferente. É por isso que a multidão estava constantemente em cima de Jesus Cristo. Jesus disse: tenham compaixão dessa multidão, porque são como ovelhas que não têm pastor, desgarrados. Para onde eu vou, eles estão atrás de mim. Eles não têm o centro religioso, o templo de Deus lá em Jerusalém. Para eles é como se não existisse. Está muito distante. Era esse afastamento que existia entre Deus e o seu povo. Os sacrifícios estavam lá, mas não aproximavam. Os sacerdotes religiosos eram tudo falsos, faziam as coisas erradas, de maneira errada. A lei do Senhor, a lei de Moisés, era pervertida por eles, ensinada errada, veio um afastamento muito grande. Eles viram em Jesus Cristo uma luz, algo que os conduzisse a Deus, porque a religião não funciona. Os líderes religiosos não funcionam. Só funciona o líder religioso que estiver dentro dos ensinamentos de Jesus Cristo. Aí ele consegue conduzir seu rebanho, aqueles que ele está guiando, para Jesus Cristo. Quando ele está dentro dos ensinamentos de Jesus Cristo, quando ele está dando os exemplos de Jesus Cristo, ele consegue fazer isso. Mas fora disso, não consegue não. Sempre vão ficar necessitados do povo. Então Jesus Cristo começa a fazer o que neste momento? Depois que ele tem compaixão e guia os discípulos, isso. Começa a acelerar seu trabalho, começa a curar enfermidades. Então, já que vocês estão aqui, começa a curar enfermidades, ensinar o evangelho, curar os cegos, curar os mudos, levantar os paralíticos, ressuscitar mortos, aquele trabalho todo dia todo. Né? Jesus Cristo sentiu compaixão da multidão e disse: eu vou ajudar todos agora. E foi o dia todinho naquela luta, libertando, curando, e aquela multidão toda ali, libertando, curando, até que ficou tarde. Estava chegando já a boquinha da noite. Aí os discípulos chegaram para Jesus Cristo e disseram: mestre, já é tarde, o lugar é deserto. Manda que a multidão vá para as cidades e aldeias e compre comida para comer. Mas Jesus Cristo responde aos seus discípulos: não vou despedir a multidão vazia. Depois de ter feito os milagres, não vou despedir. Eles vão desfalecer pelo meio do caminho. É vocês mesmos que devem dar de comer a eles. Então Felipe, um dos discípulos, fala para Jesus Cristo: ainda que tivéssemos 200 dinheiro, mesmo assim não teríamos condições de dar a comer a essa multidão toda, mestre. Então Jesus Cristo pergunta: e quantos vocês têm? E os discípulos respondem: não temos muita coisa não, apenas 5 pães e 2 peixinhos. O que é isso para essa multidão? Jesus então diz a eles: tragam até aqui o pão e os peixes. Eles trouxeram. Na mesma hora, Jesus Cristo deu ordem a seus discípulos, dizendo: chamem toda a multidão e separem ele em grupos de 100 e de 50 e mandem sentar. Eles fizeram isso. Jesus Cristo pegou os pães e os peixes, né? Levantou aos céus, abençoou, orou a Deus, entregou a Deus, abençoou e mandou os discípulos entregar aqueles grupos de 100. À medida, irmãos, em que os discípulos pegavam o pão e dava, tinha pão para dar. À medida que ele pegava o peixe e dava, tinha peixe para dar. E quanto mais eles tiravam para dar, mais ia aparecendo. Quanto mais eles tiravam o peixe, mais ia aparecendo. E assim foi multiplicando. Só sabe que nessa conta, irmão, foram quase 5.000 homens que se alimentaram ali. Era uma multidão, sem contar as mulheres. Porque não se contava as mulheres, só se contava os homens. Quase 5.000 homens. E toda aquela multidão. E ainda sobrou 12 cestos. Incrível, uma multiplicação de deixar quem está presente realmente de boca aberta. Algo extraordinário, algo que não é humano, não podia ser feito por um homem.
Havia interferência do Deus Todo-Poderoso. Era nítido isso. A multidão ficou tão admirada que a gente não sabe nem de onde, mas eles arrumaram uma coroa. Vamos coroar esse homem. Esse homem é o rei de Israel. Esse homem é o rei dos judeus. Não é Herodes, não. É esse homem que é o nosso profeta. Esse homem é o Messias. Esse homem é o Salvador do mundo. Pegaram a coroa. Quando Jesus Cristo percebe isso, o que é que Jesus Cristo faz? Se retira deles e vai para onde? Para o deserto. Se retirou do meio deles. Olha o dedinho. Nada de coroa, nada de riqueza, nada de palácio, nada de bem bom. Porque é isso que o mundo oferece quando você faz algo de Deus. Tenta logo lhe comprar com riqueza, com bem bom, para que você pare de fazer isso. As pessoas não sabem, mas é para que ela pare de fazer isso. E Jesus Cristo está ensinando mais uma vez que deve se recusar a isso. O reino dos céus é espiritual. Riqueza não bate, certo? Não bate com o reino dos céus dentro de mim. A multiplicação dos pães foi o quê? Foi uma ação do reino espiritual invisível, que foi um milagre, que passou a influenciar o material, que foi o pão e o peixe multiplicado. Mas observe que o reino é espiritual, o poder foi um milagre. E não o pão. Não foi o poder do dinheiro que comprou pão para 5.000 homens, não. Não foi o poder do dinheiro que comprou peixe para 5.000 homens, não. Foi o poder do milagre, do reino espiritual, que multiplicou o pão. Então, o espiritual é maior do que o material. Por isso Jesus Cristo disse, não fiquem temendo nem com medo do dia de amanhã. Procurem primeiro o reino dos céus. E essas coisas serão acrescentadas. Pão, comida, roupa, vai ser acrescentado. Mas primeiro é o reino espiritual. A libertação, os ensinos de Jesus Cristo estão em primeiro lugar. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa graça de Deus, este amor de Jesus Cristo, essa comunhão desse Espírito Santo esteja dentro de nós, nos ensinando a caminhar como Jesus Cristo caminhou. Em nome de Jesus. Amém.